Tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. River Plate insistindo em jogador do Palmeiras. E jogador do Palmeiras que anda bem mal no futebol inglês. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Desejar grande final de semana a todos. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. O treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Depois de avançar na contratação de Fausto Vera, River Plate também quer o volante do Palmeiras. Negociações estão em andamento e a ideia é contar com Aníbal Moreno já a partir de janeiro. Palmeiras não se opõe à venda do atleta, que perdeu demais produção ao longo do segundo semestre. Mas Verdão precisa recuperar aquilo que foi investido, cerca de 8 milhões de dólares ou 39 milhões de reais. Essa negociação ainda está sendo desenvolvida entre os clubes. E dá para dizer que é uma boa possibilidade de o Aníbal Moreno deixar o Palmeiras. Se o Aníbal sair, dá para cravar que o Emi Martínez não sai. O Palmeiras vai se desfazer apenas de um dos seus volantes, inclusive já busca no mercado um outro jogador para essa posição. O Emi Martínez desperta interesses de clubes da Dinamarca. Você, na condição de dirigente do Palmeiras, abriria a mão do Emi Martínez ou do Aníbal Moreno? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vocês lembram do Luiz Guilherme, né? Surgiu como enorme promessa, talvez do mesmo nível de Estevão e Hendrick, mas a verdade é que ele não conseguiu vingar. Vendido por 23 milhões de euros ao West Ham, o Palmeiras ainda poderia faturar outros 7 milhões de euros com bônus. Nenhum desses bônus bateu porque ele tem jogado muito pouco. Na atual temporada, só 5 jogos, um único como titular. E desde a chegada do Nuno Espírito Santo, o espaço do Luiz Guilherme tem se tornado cada vez menor. A tendência é que o West Ham procure um clube dentro da Europa para negociá-lo. Se não houver nenhuma proposta, dá para imaginar até um retorno do Luiz Guilherme ao Palmeiras, embora hoje essa possibilidade seja vista com menos força. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Palmeiras fechou a renovação de contrato de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade. Ele quase foi para o Fluminense no meio do ano. O Fluminense acabou desistindo da sua contratação e, sem outras possibilidades, o Lomba estendeu seu contrato até dezembro de 26. A tendência é que praticamente não jogue na próxima temporada, até porque o Everton e o Carlos Miguel vão disputar a posição de titular. O Palmeiras está negociando com o River Plate. O River queria, a princípio, um contrato de empréstimo, mas o Palmeiras falou: não, senhor, meu jogador está valorizado, quero negociar. É assim, não quero muito ficar com ele, quero negociar, mas aí também não. Aí já é demais. Então, eles estão conversando sobre uma compra definitiva? Pois é, Lu, como a gente já falou aqui no De Primeira, nessa reta final de temporada, o Aníbal é um dos jogadores que deve deixar o Palmeiras para o ano que vem. E qual foi o problema que o Palmeiras encontrou nesse início de mercado? É que os interessados no Aníbal, todos eles são do futebol argentino, né? Se fala de River Plate, Boca Juniors, uma volta ao Racing, né, de onde ele veio. Só que todas essas abordagens que o Palmeiras recebeu, elas são por empréstimo. E o Palmeiras não tem interesse em emprestar um jogador que acabou de ser convocado para a seleção argentina. Entre Aníbal e Emi, tecnicamente não tem dúvida que o Aníbal rendeu mais do que o Emi. Embora o Aníbal tenha sido comprometedor em alguns momentos. Então, precisa de outros 5. Precisa. De alguém que chegue para ser titular ou disputar a posição com o Aníbal. Mas entre o Aníbal e o Emi, sai o Emi e fica o Aníbal.
Agora, 40 milhões de reais é o valor que o Palmeiras quer recuperar para negociar esse jogador. O River está insistindo, né? Tanto que está tentando comprar. Tem bala na agulha o River hoje para fazer esse investimento? Não tem para comprar é muito difícil. O River não vai comprar o Aníbal, ele quer por empréstimo. O River está percebendo o quê? Que ele tem um jogador que tem condição física para jogar a quantidade de jogos que o River joga, que é muito menor que o Palmeiras, que vai jogar o ano inteiro fisicamente em bom nível. E o River não vai disputar a Libertadores do ano que vem. E não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Então o Palmeiras não vê o River como aquele rival direto, né? O Palmeiras sempre se preocupa muito quando vai abrir mão de um jogador se é um rival direto. O River não vai participar da Libertadores. Qual é a possibilidade? Talvez o River não chegue aos 40 milhões que o Palmeiras pagou pelo Aníbal. Mas uma possibilidade é comprar uma parte dos direitos, aí pagaria proporcional. Por exemplo, pagar 4 milhões de euros por 50% do jogador, o Palmeiras tem 80% do Aníbal. É uma possibilidade. Se o Palmeiras está disposto a perder o atleta, como é o que parece, é uma saída também. Uma queda de rendimento ali no fim da temporada. O próprio Emi Martínez também, né, não conseguiu ser um substituto imediato, então o Palmeiras busca um primeiro volante, ainda mais com essa saída aí mais possível nesse momento do Aníbal? O Palmeiras ele define que essa posição, né, o camisa 5 é uma prioridade no mercado, a gente publicou isso, falou sobre isso nas últimas semanas e um dos dois teria que sair. Só que o Aníbal, ele já teve 2 temporadas completas no Palmeiras e em ambas demonstrou uma queda de rendimento muito grande no segundo semestre. O Emiliano, apesar de não ter se adaptado muito bem nessa primeira temporada, ele vai ganhar esse voto de confiança para ficar mais um ano. Lembrando que o Emi também custou ali seus 45 milhões de reais. E o Palmeiras também não quer se desfazer dos 2 jogadores, porque ambos são convocados para as seleções, né? Tanto o Emi para o Uruguai, tanto o Aníbal para a Argentina. Então, o Palmeiras vai abrir mão do Aníbal por essa questão de cair de rendimento na segunda temporada, na segunda parte da temporada e por também ter ficado marcado esse ano pela expulsão no jogo contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Comprometeu o time ali. O Palmeiras perdoou no primeiro momento, abraçou o jogador, só que no final da temporada, novamente, ele teve uma queda de rendimento brutal, tanto é que virou reserva mais uma vez. Fala, palestrinos, encerrando mais um vídeo aqui. Muito obrigado pela companhia de todos. Já peço o like de vocês para dar aquela força pro canal, beleza? Estão ajudando muito o canal aí a desenvolver. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias do Palmeiras, de domingo a domingo. Então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, que também é muito importante. Ele te avisa toda vez que sai uma notícia nova aqui no canal. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião no espaço dos comentários do canal. É muito importante a sua participação no canal. Ajuda também demais o canal a continuar desenvolvendo. Já agradecer a todos pela participação aí de vocês. Muito obrigado. E quem puder compartilhar também o vídeo com os amigos, também ajuda demais aí o canal, tá bom? Então já agradeço. Vou ficando por aqui, assim que surgir notícias nós voltamos, tá bom? Tchau, tchau.